Olá, tudo bem? Boa tarde! Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? E hoje eu estava aqui pensando, antes de vir gravar, o que a gente poderia conversar hoje, o que o Espírito Santo gostaria, de ministrar aos nossos corações. E me veio algo muito forte que aconteceu na semana retrasada, não passada, a outra. Eu tenho uma turma de mentoria e eu já tenho as 6 aulas, já prontas. Claro, aquilo ali é só um início, só que dentro de cada aula o Espírito Santo se manifesta conforme aquele dia, aquele momento, aquela turma, conforme as mulheres que estão ali. Então é só um norte, E na semana retrasada nós estávamos aqui. Eu iria ministrar sobre a aula Construindo um Lugar para Ele, que fala sobre o secreto de intimidade, como manter esse relacionamento com Deus. E o Senhor falou assim: filha, eu quero que você fale sobre o fruto do Espírito e como ele se manifesta na nossa vida, como que nós podemos buscar, e que não é força, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, que eu tô sempre batendo nessa tecla aqui, mas é o quanto eu me relaciono com ele. E até que a gente não saiu tanto do tema, porque na verdade faz parte dessa construção em Deus, que é desse lugar que a gente vai manifestar o fruto, Fruto é a consequência do que você está vivendo com Deus. E existem dois frutos, ou o fruto do Espírito ou o fruto da carne. Então vamos começar trazendo a passagem, que fala sobre o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, imagine uma tangerina com vários gomos, Então, é um fruto. Esse fruto é do Espírito e dentro desse fruto existem algumas características que é muito fácil de identificar quando uma pessoa está ou não no Espírito. Porque quando ela é guiada pelo Espírito, ela é diferente, ela não é reativa, ela não é uma mulher ofensiva, Estamos aqui falando de mulheres, mas pode ser homem ou mulher, Ela sabe como tratar, ela sabe como se comportar, ela pode se irar, mas ela não explode, porque ela tem domínio próprio, ela é precisa no que fala, ela é intencional no que ela vai falar, ela não libera palavras de qualquer jeito, porque ela sabe que o mundo espiritual é de palavras. Então, assim, conforme você vai conhecendo o Espírito Santo, você vai manifestar o fruto dele, porque você reflete aquilo com quem você anda, você reflete, falam que nós somos a média das 5 pessoas com que nós nos relacionamos. Então, por essa frase, a gente já vai conseguir saber distinguir uma pessoa que está no espírito e uma pessoa que está na carne. Por exemplo, a palavra diz que nós conheceríamos o fruto, a árvore pelo fruto. Ou seja, nós somos considerados como uma árvore e a gente é conhecida pelo fruto. O fruto, teu comportamento vai denunciar com quem você está caminhando ou com quem está sendo, ou o fruto que está sendo mais alimentado. Por exemplo, se você está gastando mais tempo, colocando a tua energia, as tuas forças em conhecer o Espírito Santo, em conhecer a verdade de Cristo, você vai manifestar esse fruto. Agora, se a tua vida, você anda muito preocupada, ansiosa, está sempre olhando aqui, o físico, e se preocupando com amanhã, com o que vai fazer, o que vai vestir, você é ciumenta, é irada, é reativa, não perdoa. Isso é fruto da carne. A carne, Então ali antes de Gálatas 19, 5, 22 ao 23, ali no 19 já começa a falar, Deixa eu só achar aqui para você, pra gente
entender um pouquinho mais, né, do que é esse fruto da carne. Da carne. Então, ó, aí lá no 5:19 começa, né? Paulo, ele relacionou, né? Então ele fala de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, sentimentos destrutivos como ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, inveja e facções, excessos como bebedices e orgias. Então isso é alguém que anda na carne, porque aí vai manifestar o que é o fruto da carne. E olha aqui, quando fala, né, do ciúme, inveja, egoísmo, essas são características de alguém que carrega uma raiz, uma ferida de rejeição, né? Ciúme, ira, isso tudo vem dessa raiz de rejeição. Então, quando eu começo a caminhar com Cristo e eu começo a buscar a cura da minha alma nele, né, que a gente vem falando isso nos últimos vídeos, a cura da alma, a libertação na nossa mente, fruto do Espírito vem de uma filha que entendeu a sua identidade. Porque enquanto você não buscar isso no Senhor, a tua cura, a cura das tuas feridas, a libertação da tua mente, você nunca vai se portar, você nunca vai entender de fato e de verdade a tua real identidade em Cristo. Porque uma filha de Deus, uma filha que sabe de verdade quem ela é, ela vai manifestar o fruto do Espírito, né? Então, ela vai se tornar cada dia mais parecida com o pai dela, porque aquele que caminha com o pai se torna parecido com o pai, né? Então, Jesus, ele não é o pai, ele veio nos mostrar o pai. Por quê? Porque ele se tornou um com o pai. Então, quando olhamos para Jesus, enxergamos o pai. E é exatamente isso, quando as pessoas olharem para você, elas vão enxergar Deus, mesmo que elas não tenham essa consciência, pô, mas é Deus que está ali, às vezes a pessoa não conhece Deus, mas ela vai olhar para você e vai dizer, ela tem algo diferente. Então, uma filha de Deus, ela vai denunciar Jesus através das suas atitudes, dos seus comportamentos, porque uma filha de Deus, ela não é só uma filha de Deus dentro da igreja ou com as pessoas da igreja. Quando você é de fato e de verdade, entendeu a sua identidade em Cristo, você é filha onde quer que você esteja, dentro da faculdade, dentro do teu trabalho, lidando com as pessoas que conhecem ou não conhecem, principalmente, você tem que denunciar Jesus com as pessoas que não o conhecem. Sabe, às vezes você vai estar em lugares que você não pode comunicar o nome de Jesus de forma clara. Por exemplo, eu trabalho e faço, alguns dos meus trabalhos é palestrar dentro de empresas. E a gente não pode, eu não posso chegar lá e palestrar e falar da minha fé. Por quê? Porque é uma empresa, né? E tem muitas pessoas ali e a gente precisa respeitar. Eles não podem obrigar ninguém a seguir qualquer tipo de fé. Cada um tem a sua. Então eu não posso chegar lá e exigir ou colocar a minha. Então eu tenho que ser neutra. Só que o Espírito Santo, né, que trabalha, que habita em nós, ele nos ensina. Ele disse um dia assim, Nara, não tem problema nenhum você estar lá e não poder falar do meu nome. Não precisa me defender, não precisa ficar chateada, magoada. Não. Quando você entende quem você é, você leva Jesus até sem falar o nome dele. Então o Senhor falou, filha, manifesta a minha presença, o meu espírito através de como você fala, como você trata, de como você organiza as suas ideias, como você comunica o que eu quero que você comunique. Então, em alguns lugares que eu fui palestrar, foi tão engraçado, porque eu trago, né, a parte da psicanálise, porque justamente é isso, né, a psicanálise me faz entrar em lugares que talvez um outro título eclesiástico não me deixaria, né, por exemplo, eu sou uma pastora e gostaria de ir dar uma palestra, a gente sabe que não é assim, as empresas elas têm muito cuidado, porque isso pode gerar processo, então elas têm um cuidado, né,
E como eu já fui banida de algumas, né? Por não me conhecerem e entrarem no meu Instagram e verem que eu sou cristã e, né, e já bani antes de que eu entre. Por quê? Porque eles têm um cuidado e naquele momento que aconteceu isso, início do ano, com duas empresas, uma não voltou para justificar nada, né? A gente tinha feito uma videochamada apresentando como seria minha palestra e a outra estava tudo ok. Depois de uma semana ela entrou em contato dizendo que já tinha uma outra pessoa tal e que agradecia e que ficaria para uma outra oportunidade. Naquele momento, eu confesso para você que veio uma rejeição e eu me senti rejeitada naquele momento. Só que eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei, opa, eu estou me sentindo rejeitada. A importância de você saber reconhecer as suas emoções e os seus sentimentos. Isso vai fazer toda a diferença. Não quer dizer que eles não vão vir nunca mais. Não. Só que quando vier, você sabe como lidar com eles, né? Então, naquela hora eu disse assim, pai, eu estou me sentindo rejeitada. Por que eu estou me sentindo assim se eu já entendi que eu sou filha tua? E ele falou assim, filha, é porque antes você era rejeitada por pessoas e você entendeu isso. Agora é uma empresa, é uma instituição, é um outro momento, um outro nível. Só que eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com quem você é, a tua essência. E aí naquela hora eu falei, é verdade, né, pai? Aumentou o nível, aumentou a pressão também, né? Então naquele momento eu disse, quis vir dentro de mim, né? Quis. Isso a gente não pode impedir. Né? Eu não posso impedir que os pássaros voem, mas o que eu posso fazer é não permitir que aqueles pássaros façam ninho. Então, aqueles pensamentos eu não pude evitar, só que eu posso evitar que eles permaneçam. É eu que decido o tempo e a permanência que eles vão ter aqui na minha vida. E aí, naquele momento, eu falei, pai, porque quis vir, né? O sentimento de, eu não vou mais mandar, por isso, sou crente, eles não querem mais, eles não vão aceitar, então vou parar com essa coisa de ir pro corporativo. E naquela hora eu disse, passou, né? Aquele momento com Deus ali, eu falei, peraí, isso não define quem eu sou, um não aqui, um não ali. E aí eu tinha ido numa palestra de empreendedoras que teve, bem na época, e aquela mulher falou que hoje ela é uma grande empresária do ramo de espumantes e ela estava contando como foi a trajetória dela. Gente, naquele dia eu fui tão tocada e não era uma palestra assim, é uma palestra de Deus, não. Mas Deus usa aonde Ele quer e como Ele quer. Ele usou aquela mulher naquele momento para ministrar o meu coração. E é dessa forma que Ele me usa dentro de algum lugar para ministrar o coração de outra pessoa com a própria minha história, com aquilo que Deus curou na minha vida, com aquilo que eu tenho trabalhado dentro das emoções, sentimentos, né? Como identificar, né? E dentro da psicanálise. Então, aquela mulher era uma empresária do ramo de espumantes. Ela estava dando testemunho dela. E eu fui totalmente tocada. Porque ela falou que ela levou 8 ou 9 meses. Todo mês ela ia para São Paulo. Ela morava no Rio Grande do Sul. Ela ia para São Paulo. Porque ela queria entrar dentro de de uma rede de restaurantes, né, com o espumante dela. E ela tinha que falar com a pessoa que selecionava. Então ela ia todo mês, ela pagava as passagens de avião para ir para São Paulo, ela passava às vezes o dia inteiro sentada para tentar ter um contato com essa pessoa. E ela foi assim durante 8 meses. E no 8º mês ela conseguiu. E os espumantes dela entraram para essa rede. E hoje ela está dentro das redes de restaurantes muito renomados de São Paulo e também está dentro, né, das primeiras classes de várias companhias aéreas, porque realmente Deus tinha um plano e ela também foi determinada. Ela não parou no primeiro não, ela não parou no segundo, ela não parou no terceiro. E naquele momento eu falei, poxa, eu ganhei 2 nãos, eu estava apenas começando. Aquilo assim foi uma injeção de ânimo e eu falei assim, poxa, né? Eu tô só começando e a vida é isso, a gente vai ter não, mas o não que eu levo não define aquilo que o Senhor já tem para minha vida. Eu tenho que manter a minha fé e o meu coração naquilo que o Senhor diz para mim, né? Então, que isso também possa tocar o teu coração. E aí a gente vai falar sobre essas características, né, do fruto.
eu escrevi algumas coisas aqui, então, ó, muitas pessoas querem saber qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, não é verdade? Mas antes de Deus confiar algo em nossas mãos, Ele deseja formar Cristo dentro de nós. E essa formação aparece através do fruto do Espírito. Ele quer forjar o nosso caráter, um caráter em Cristo, que é inabalável. Então, não é os frutos, é o fruto, né? Existe um único fruto e ele tem várias características. E assim como, né, que eu te falei, né? Como uma tangerina tem vários gomos, né? Então, vamos lá. Amor. Então, vamos falar do primeiro aqui, né? Da primeira característica. É a base de todos os outros. Não é um sentimento, mas é uma decisão. Amar também é uma decisão. É escolher amar mesmo quando o outro não corresponde. É o amor que Deus derramou em nós. É aquele amor de olhar com os olhos de Jesus. É um amor de olhar através de uma nova perspectiva, de uma nova lente. É você olhar com os olhos da compaixão. Alegria. Não depende das circunstâncias, né? Você não pode se alegrar porque está indo tudo bem. Alegria é algo interno. Faz parte da sua vida. E é possível chorar e ainda ter alegria, porque ela nasce da certeza de que Deus continua no controle. Então, se você tem certeza daquilo que Deus já falou para você, de que Deus está no controle de todas as coisas, você se alegra. E você pode estar tudo dando errado, você continua alegre no Senhor, satisfeita nele. Paz. Ai, a paz, né? É permanecer tranquila e tranquilo, mesmo em meio às tempestades. Não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. A palavra de Deus também fala, né, em Efésios, que fala da paz que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. É realmente a paz que excede todo o entendimento das pessoas olharem e dizer assim, Sinara, mas olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo, olha o teu casamento, olha os teus filhos, olha o teu financeiro, e você dizer assim, ei, a paz também é uma decisão e ela vem de um lugar de entrega, de comunhão com Cristo, porque você só confia em alguém que você conhece. E aí você quer confiar em Deus sem conhecê-lo, você não vai conseguir. Então precisamos construir esse lugar em Deus. Longanimidade é paciência. Né? A gente sempre escuta, né? Eu pedi paciência para Deus e Ele me colocou em várias situações para que essa paciência fosse estimulada, fosse, né, realmente exercida, né, dentro na minha vida. Então Deus sempre vai colocar situações em que a gente pode realmente colocar em prática aquilo que estamos aprendendo e muitas vezes estamos comunicando com os nossos lábios, mas que de fato e de verdade, na hora de viver aquilo, nós somos totalmente ao contrário. Na hora que estamos na igreja, que estamos adorando a Deus, somos como um leão, uma leoa, mas na hora da circunstância, eu me torno um gatinho indefeso, com medo d'água. Não! Você precisa ser de fato e de verdade, quem você é quando você está com Ele e quando as situações vierem, ao contrário daquilo que você espera que seja. Não quer dizer que Deus não esteja com você, você precisa crer nessa verdade e você só vai crer nisso se você caminhar e conhecer, de se relacionar. Amém? Então, longanimidade é suportar processos. É suportar processos sem desistir. É aprender a esperar o tempo de Deus sem murmurar. Uau! Isso foi o que mais atrasou. Foi isso que atrasou o povo no deserto. A murmuração. Porque a gratidão é uma chave que abre porta. Agora a murmuração, ela fecha, ela tranca tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Porque você atrai aquilo pelo qual você acredita, aquilo que você declara. Tem a pastora, esqueci o nome dela agora, esqueci. Mas ela fala assim, não verbalize nada daquilo que você não quer ver manifesto. Então, se você é uma murmuradora, um murmurador, você está declarando algo e você vai ver manifesto.
Agora, se você tem um coração grato, agradecido ao Senhor, que sabe olhar para Ele independente das circunstâncias que esteja passando na tua vida, e você olhar para Ele e ainda conseguir encontrar coisas para agradecer pela vida, pela saúde. Às vezes é só o dinheiro, gente, é só uma conta. Às vezes é uma situação no teu casamento que se você buscar em Deus e buscar essa mudança, você torna o teu marido. A Camila Vieira, ela sempre fala, cada um tem o marido que merece. Mas como assim, Sinara? O que você acredita que você merece? Então, o teu marido vai ser aquilo que você acredita que você merece. Então, se você é uma mulher reativa, briguenta, né? Como a palavra de Deus diz que você é uma rixosa, o que você acha que você vai ter para você? E aí, quando eu comecei lá o meu processo de cura, o Senhor falou assim, seja a mudança que você quer ver no Jean, porque eu queria tanto que o Jean mudasse, o meu marido, e na verdade o Senhor falou, seja você, porque nesse processo de buscar a mudança, aquilo vai trazendo paz para mim. Eu vou buscando o Senhor e Ele vai derramando em mim o fruto, as características desse fruto. Bondade, vai além de ser uma pessoa boa. Ó, não confunda. É agir em favor do outro, fazer o bem sem esperar reconhecimento. Você é bondosa, você é boa. Ah, mas aquela pessoa... Porque eu falo, mas eu fui tão bondosa com ela, mas na hora dela me retribuir, ela não fez. Aí você já fez com a motivação errada. Você estava esperando algo e nós não podemos esperar do outro. Nós só podemos esperar do Senhor. Às vezes nós colocamos um peso muito grande de expectativas no nosso marido, no nosso filho, no nosso trabalho, nos nossos amigos, esperando que eles supram, às vezes, carências que estão dentro de nós e que não é responsabilidade deles. Isso é o Senhor quem pode curar. Esses vazios, essas faltas existenciais que estão dentro de nós, é só a presença de Deus. Amém? Mansidão não é fraqueza. É força sob controle. É permanecer firme com Deus e também nos relacionamentos. Isso... ok, pensei que eu estava falando errado. Isso é ser fidelidade, é ser constante. Ih, peraí que eu baguncei tudo aqui, né? Calma, volta. Bondade, acabei de falar de bondade, que vai além de ser uma pessoa boa. É agir em favor do outro, fazer o bem sem esperar reconhecimento, que foi aquilo que eu te falei, que a gente coloca expectativas no outro e, na verdade, as nossas expectativas têm que estar no Senhor. Como também o outro colocar expectativas em nós. Ele também, muitas vezes, vai se frustrar, porque ele colocou expectativas na pessoa errada. A expectativa dele tem que estar no Senhor. Agora vamos falar de fidelidade. É ser constante, cumprir aquilo que prometeu. Permanecer firme com Deus e também nos relacionamentos. Isso é fidelidade. É ser constante. Eu não posso ser fiel àquilo que Deus está falando comigo, àquilo que Deus está pedindo para mim, porque tá tudo bem. Aí agora tá ruim? Não, agora não. Se você é fiel, seja fiel do começo ao fim. Isso tem que ser também algo teu, isso faz parte do teu caráter. Amém? Mansidão, agora vamos entrar na mansidão. Não é fraqueza, é força sob controle. É ter poder para reagir, mas escolher agir com sabedoria. Às vezes até naquele momento em que você está certa, mas você coloca aquilo sob o teu controle e escolhe agir com sabedoria. Porque muitas vezes, mesmo que você esteja correta, certa, né, como a gente diz, eu estava na minha razão, mas não quer dizer que a tua razão... Você tem que já colocar isso em ação naquele momento. Às vezes, naquele momento, você tem que esperar, se colocar em silêncio. Um marido, o esposo de uma amiga minha, sempre falava assim, minha querida, você tem 2 ouvidos e uma boca, então é para ouvir mais e falar menos. Isso faz todo sentido, né, gente? Da gente realmente vai ter momentos em que nós precisamos silenciar, que o silêncio ele fala mais do que muitas palavras. E a palavra de Deus lá em Provérbios também fala assim, que o tolo que fica em silêncio, ele se torna mais sábio do que... Peraí, vamos achar, né? Até o tolo se torna sábio quando fica em silêncio, uma coisa assim. Isso mesmo, tá lá em Provérbios 17 e 28. Até
Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Imagine nós que caminhamos com o Espírito Santo, né? Deixa eu aqui botar, que depois eu vou deixar na descrição, 17 e 28. Então, haja com sabedoria. Sabedoria. E isso nós podemos buscar em Deus. Ele fala também, né? Aquele que tem falta, peça ao Senhor e Ele te dará deliberadamente. Vamos achar onde está isso também. Aquele que tem falta de sabedoria, né? Ai, como Deus é lindo, né? Ele vai engatando uma coisa na outra, ele vai alinhando uma coisa na outra, é tão maravilhoso, né? Ó, aquele que tem falta, tá lá em Tiago 1, deixa eu ver aqui, Tiago 1:5. Deixa eu anotar aqui também que eu quero deixar para vocês. Que é aquilo que eu sempre falo, depois vai meditar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que de todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ó, ele dá de boa vontade, ele ama quando um filho chega para ele e diz: pai, me dá sabedoria para lidar com meu marido, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, me dá sabedoria para ser uma filha de Deus, me dá sabedoria quando o medo vier, quando eu não souber o que fazer, me dá sabedoria para manter a minha boca calada, né? Aleluia. Vamos continuar? Agora vamos para... Então, acabamos de falar da mansidão. Então, é essa pessoa mansa. E outra coisa que eu quero falar com você. Muitas vezes, como eu te falei, a gente está na nossa razão, na nossa justiça própria. Mas vai ter momentos que, ei, é a tua justiça própria, é a tua razão. E mesmo assim a gente vai precisar se calar. Amém? Ei, pregue o evangelho o tempo todo. E se necessário, diga palavras. Domínio próprio, oh, aleluia, né? Como precisamos, né? É governar a si mesmo. Ó, a diferença da mansidão e domínio próprio. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É até você controlar sobre o outro, sobre aquela situação. Agora, domínio próprio é você governar sobre a si mesma, suas emoções, os seus sentimentos. Ai, que coisa maravilhosa! A sua boca. Não deixar que emoções, impulsos ou desejos conduzam suas decisões. Quem não governa a si mesmo acaba sendo governado pelas circunstâncias. E aí eu quero te deixar uma pergunta. Você está governando ou sendo governada? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você parasse depois que acabar esse vídeo, reflita. E aí você começa... Porque tudo é consciência. Você tem que fazer perguntas, você tem que se questionar. Peraí, eu que estou governando, as circunstâncias estão governando sobre mim. E por quê? Em qual situação eu estou sendo governada? E começa, e você vai montar, sabe? Você vai começar a ver algo sendo construído e você vai chegando aos pouquinhos, vai chegando na raiz daquilo que está acontecendo na tua vida. O fruto do Espírito não é algo que eu produzo fazendo mais força. É consequência de permanecer em Cristo. Uma árvore não faz esforço para produzir fruto. Ela apenas permanece ligada à raiz. Quanto mais perto de Deus eu vivo, mais parecida com Jesus eu me torno. Eu sempre falo, né, que nós somos como uma árvore. E você já passou por uma bananeira? Eu sempre brinco da bananeira. E passou pela bananeira e escutou ela lá. O que está acontecendo aí? Ah, eu estou gerando uma banana, um cacho de banana. Claro que não, né? Você não vê o fruto. Você pode às vezes ver uma florzinha hoje, folhas, e passou uns 2 dias, daqui a pouco o fruto está ali. Você nem viu. Porque é isso. Fruto, ele manifesta de uma raiz curada. Então, muitas vezes a gente quer mudar o fruto. O fruto é o teu comportamento, o que você está procrastinando, se auto-sabotando. Você não quer ser assim, você não quer ser reativa. Ai, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ter medo, ser insegura, não dar o passo que precisa dar, sempre retrocedendo. Mas
você tem que mudar a forma como você está falando. Você está dizendo que não aguenta mais, mas esse não aguento mais, você não muda, você não sai do lugar, você não sai da tua zona de conforto. Agora você tem que olhar para isso, você tem que gerar tem que gerar em você um incômodo. Você tem que ficar inconformada. Sabe? Você tem que olhar para aquilo e dizer assim, ó, não é que eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não aceito mais essa situação. E aí você se torna alguém que vai começar a buscar, a fazer algo em relação àquilo que você não quer mais viver. Se você não quer viver o que está vivendo, vai ter que fazer o que, quem quer viver o que nunca viveu, vai ter que fazer o que nunca fez. E o que será na tua vida que você não está fazendo, que você não está se posicionando? Será que você não está deixando ir até certo ponto e dali na hora de romper você tem se ofendido, você tem ficado chateada, você tem feito birra, você tem ficado chateado com as pessoas, você tem se ofendido com Deus? Cuidado, porque eu vou dizer para ti, vai ter um momento na nossa vida de romper e que a gente vai ter que fazer o que a gente talvez nunca fez. Se naquele momento que você vê que está apertado, que está, meu Deus, eu não vou aguentar, é nesse momento que você tem que permanecer. E se você permanecer, você vai romper. Você vai ter que enxergar isso na tua vida e começar a se posicionar diferente. Tá dando para entender? Então, se alguém convivesse com você durante uma semana inteira, vou deixar uma reflexão aqui. Qual dessas características de Jesus essa pessoa conseguiria enxergar na sua vida? Eu vou deixar essa frase depois lá na descrição. Os dons espirituais revelam o poder de Deus na tua vida, né? O dom de profetizar, do ensino, no próximo vídeo vamos falar dos dons. E o fruto revela o caráter de Cristo. Caráter. E Deus deseja que nós não apenas façamos coisas para Ele, mas que nos tornemos parecidos com Jesus. Aquilo que eu já falei para você. Que tem até um louvor que diz, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Procure esse louvor e você entra nesse lugar com Deus, sabe? Entra nesse lugar, começa a construir esse lugar em Deus, começa a conhecer Ele de fato e de verdade, não mais só de ouvir falar dele, mas dos teus olhos enxergar verdadeiramente Cristo na tua vida. E o fruto do Espírito não é uma maquiagem espiritual para parecer santo diante das pessoas. É caráter, não é reputação. Ele é evidência. Olha só, gente. O fruto é a evidência de uma transformação que aconteceu. Primeiro no secreto, na presença de Deus. O fruto sempre revela a saúde da raiz. Então, olha só, ele é evidência, é a manifestação, é a denúncia. Não dá para olhar para aquela pessoa e não ver aquele fruto, aquela característica do fruto manifesto na vida dela. Então, você vai olhar para uma pessoa, pelas atitudes, pelo comportamento dela, você vai saber já onde é essa árvore, qual é o fruto dessa árvore. Então, é uma transformação que aconteceu de dentro para fora. Primeiro é dentro, primeiro é em você, não é no teu marido, não é no teu filho, não é nas pessoas de fora, nos teus relacionamentos, não. É em você. É em você, é uma transformação de dentro para fora. E o fruto sempre revela a saúde da raiz. Se a sua raiz está em Cristo, se a sua raiz está em Cristo, você vai se tornar uma filha que vai manifestar, evidenciar a característica do fruto. Porque o que vai atrair as pessoas até você não é quem você é, não é o que você fala, mas é o que você carrega. E você, quando conhece, entende o que você carrega, quando você se relaciona com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus,
As pessoas vão ser atraídos pelo que você carrega, pelo que você manifesta. Amém? Então, que Deus possa falar com você, né? Assim que você encerrar esse vídeo, vai lá, olha, medita nas referências bíblicas que eu vou deixar, reflita na pergunta que eu vou te falar, né? Que eu vou deixar lá, e pergunta para o Espírito Santo. Seja verdadeira, sincera, honesta, e fala: Espírito Santo, quais são os frutos que eu estou manifestando? Quais são as características do fruto que eu estou manifestando? E sempre, entenda isso, que sempre vai gritar, vai manifestar aquele que está sendo mais alimentado. Então, se aquilo que você está vendo, que você está ouvindo, está ministrando o teu coração. Então, se você está mais preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas que não são eternas, com certeza você deve estar manifestando o fruto da carne. Agora, se você se conecta com o teu Pai, com o Espírito Santo de Deus e quer buscar as coisas do alto, as coisas que são eternas, você vai manifestar o fruto do Espírito. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa refletir e que você se torne a cada dia mais parecida com teu Pai. E eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer.